Olá, vamos iniciar então nossa penúltima aula deste curso, que é um tópico avançado em estatística, e a nossa intenção é dar a vocês uma noção da existência e das indicações desse tipo de assunto. Operacionalizá-lo é um pouco mais, tem que aprofundar-se mais e, portanto, não é objetivo deste momento vocês se aprofundarem nesta área, mas conhecerem, porque vão ler em papers, em artigos. Então é importante ter uma noção dessa existência e da interpretação fundamentalmente. Então, hoje nós veremos esta aula, haverá uma prática em cima dela para vocês, que é importante manipular uma vez na vida e saber que existe. Depois, quando quiserem, é mais fácil de estudar. Muito bem. O que é a análise multivariada? Até este momento, nós trabalhamos com uma ou duas variáveis durante uma mesma análise, tá certo? Então, as análises multivariadas compreendem a conjunção de 3 ou mais variáveis num mesmo teste, numa mesma análise estatística. Essa é por definição. Para resolver o fenômeno, e isso nós temos que compreender muito bem, nós não temos elementos suficientes para descrevê-lo, para representá-lo com uma variável ou com duas variáveis. Eventualmente sim, em situações mais simples, mas cada vez, progressivamente, estamos diante de situações mais complexas. E sabemos que em biomedicina, na área médica especialmente, não se resolvem os problemas e o conhecimento dos fenômenos apenas com uma variável. Então, os fenômenos são habitualmente multivariados. Nesse caso, quando vocês estão diante de um problema, vocês têm que definir quantas variáveis estão em jogo naquela análise, para preparar justamente a solução. O que nós vimos extensivamente durante o curso, durante a primeira parte do curso, foram análises univariadas, ou seja, uma variável só sendo comparada em 2 grupos ou mais grupos. É muito importante que vocês entendam a diferença entre variável, que é a medida de interesse, com o grupo, com os grupos. Ou seja, a categorização em grupos, a divisão em grupos, não transforma aquilo numa variável, porque não é variável mais. Se um grupo é grupo de diabéticos, não varia aquela questão dentro do grupo. Aquele fenômeno, todos são diabéticos. Se o grupo é de homens, só homens estão dentro do grupo. Se são de mulheres, só mulheres estão dentro do grupo. Então, a ideia de grupo, múltiplos grupos, é diferente da análise ou da variável. O que varia dentro do grupo é alguma medida. Então, a glicemia, a creatinina, a escala de Apgar. Então, aquilo que é variável, aquilo que varia, é o que a minha medida de interesse é que está variando. O grupo não tem uma definição própria. Então, nós vimos muitas análises univariadas até o momento. Aqui exemplificadas, teste T, a própria análise de variância. Análise de variância, eu tenho uma variável sendo analisada para vários grupos, para 3 ou mais grupos. Teste T, 2 grupos independentes, ou 2 momentos do mesmo grupo pareado. Wilcoxon é aquele teste também pareado, em que eu tenho um momento antes e depois para escalas qualitativas nominais. E todas as outras análises, como Mann-Whitney, estão dentro desse conjunto de univariadas. Uma única variável sendo analisada comparando grupos. Já no caso da análise bivariada, nós também vimos algumas técnicas durante o curso. Vocês têm a correlação e regressão, correlação de Pearson, correlação de Spearman, tem o Q-quadrado, que pegam 2 variáveis e cruzam. Ou numa tabela de contingência, aí a gente usa o Q-quadrado, ou numa situação mais quantitativa, que é a de correlação e regressão, que é o caso da correlação de Spearman e de Pearson. Então, esses são, e o teste exato de Fisher, que também sai da tabela de contingência. Agora, nós vamos conhecer as análises multivariadas, onde eu tenho 3 ou mais variáveis sendo analisadas simultaneamente, para
um grupo ou 2 grupos e daí para frente. Mas o importante é diferenciar, neste momento do curso, vocês têm que entender a ideia de variável e a ideia de grupo. Como é que é? São 2 coisas diferentes e ainda alguns confundem isso, infelizmente, ainda fazem uma certa confusão. Então, nós vamos ver hoje alguns exemplos de análises multivariadas. Existem várias técnicas. Existem livros específicos para cada uma destas técnicas. São, portanto, técnicas um pouco mais complexas, que têm solução em softwares como o que nós estamos usando nesse momento, e outros ainda mais completos, né? Mas aqui vai nos interessar mais de perto hoje a regressão múltipla, que tem parte da mesma ideia da regressão linear para bivariada, só que vai ser multivariada aqui, e da regressão logística, que é uma outra técnica muito interessante, muito útil na área de medicina. Vocês vão se deparar com esse tipo de análise constantemente na literatura médica. Ela tem sido importante porque a regressão logística dá a noção de probabilidade de evento, de um certo evento ocorrer. Muito bom. O que nós temos que entender dentro da análise multivariada é a relação de dependência ou de interdependência que existe entre as variáveis. Então, eu vou colocar um fluxograma aqui para vocês, porque a indicação do tipo de análise que nós vamos fazer depende desta relação entre as variáveis. Se houver uma relação de independência, ou seja, as variáveis que estão sendo analisadas não dependem uma da outra diretamente, mas convivem numa interdependência, ou seja, elas dependem entre si de maneira equilibrada, eu vou lançar mão de técnicas próprias que são análise fatorial e análise discriminante. Esse tipo de análise é muito interessante para fazer análise exploratória, quando eu tenho fenômenos que eu não conheço ainda suficientemente bem e as variáveis envolvidas eu não consigo dizer da dependência delas. Então eu faço uma análise de interdependência e vou tirar fatores ali, as variáveis que interessam, por análises fatoriais ou discriminantes. Já por outro lado, quando eu consigo determinar a dependência de uma variável em relação às outras, eu vou lançar mão de técnicas próprias para isso, que vem a velha questão que vocês já estão acostumados a responder. Qual é o tipo de variável? Uma variável quantitativa ou uma variável qualitativa? Porque para cada situação eu vou poder jogar com técnicas próprias para elas, tá certo? No caso da quantitativa, como lá na regressão, eu posso fazer uma equação onde as quantidades vão ser estabelecidas. Então, eu faço um fenômeno que depende, uma variável depende de outras, e posso estabelecer a previsão daquela variável dependente pelas outras por uma equação matemática quantitativa. Já no caso de variáveis qualitativas, eu tenho um outro tipo de arcabouço de técnicas que me permite calcular a probabilidade do evento. Eu vou trabalhar com chances, como a gente viu em aula passada, o odds ratio, a razão de chances. Eu posso calcular esse tipo de chance de ocorrer ou aquele valor ou aquele fenômeno. Então ela é mais qualitativa a ponto de ser do tipo presente, ausente, ou uma probabilidade concreta entre 0 e 1. Ok? Vamos ver um exemplo de regressão. Vamos ver a regressão múltipla, como é que funciona essa primeira técnica, que é bastante útil para variáveis quantitativas. No caso da regressão múltipla, eu posso fazer a relação quantitativa entre elas, entre uma variável dependente e outras variáveis, a partir de um modelo matemático, de uma equação, de uma função matemática. O meu objetivo quando faço esse tipo de regressão múltipla é justamente predizer o valor da variável dependente, como no caso da regressão linear, como nós vimos. É possível predizer um valor a partir do uso de uma equação matemática. Então, dado que eu tenho certas medidas de algumas variáveis, o valor previsto para aquela outra variável dependente será tanto. Eu jogo na equação e calculo diretamente. Eu também posso testar alguma coisa de relação causal entre o desfecho, que é a variável dependente, e as variáveis independentes. Sempre lembrando que
Essas técnicas não demonstram relação causal, mas contribuem dentro dos critérios para estabelecer a causa e o efeito. Contribuem. Numa regressão simples, por exemplo, eu tenho um modelo da reta, característico aqui, do tipo variável dependente y é igual a uma constante vezes um coeficiente angular vezes a variável independente. Deste tipo de situação, com a regressão simples, eu tiro um coeficiente de determinação, o R ao quadrado, né? Que é quantos por cento da variação de y é explicado pela variação de x. Vejam que quando eu tenho um R, o R ao quadrado expressa uma porcentagem de explicação do fenômeno, da variável dependente. Quando ele é incompleto assim, quer dizer o quê? Ou seja, 70% de R ao quadrado, de coeficiente de determinação, me diz que está faltando 30% para explicar o fenômeno completamente. Nessa hora, eu preciso olhar para outras variáveis que possam completar e explicar melhor o fenômeno. Eu preciso agregar novas variáveis para explicar melhor esse fenômeno. E é isso que a gente faz quando busca uma situação de análise de regressão múltipla. Eu vou procurar outras variáveis que, adicionadas a essa equação, melhoram o meu coeficiente de determinação. Então, o objetivo de uma regressão múltipla é agregar variáveis que, em conjunto, melhorem a explicação do fenômeno que eu estou interessado. Tá certo? Então, o objetivo principal de uma regressão múltipla será conjugar variáveis para determinar melhor ou predizer melhor o fenômeno que me interessa naquele momento. Por isso que a gente faz a regressão múltipla. Se piorar, claramente eu fico só com uma variável. E a técnica justamente fará esta pesquisa para a gente. Quais são as variáveis que, agregadas em conjuntos, melhoram o R ao quadrado? Então vocês já estão percebendo que o R ao quadrado é um dos meus índices de verificação de que aquela associação de variáveis explica melhor o fenômeno ou não. Se explicar pior, se piorar o R ao quadrado, eu tiro a variável que eu estou colocando. Então funciona dessa maneira, eu coloco variáveis e tiro e faço por tentativa, interação, né, por iteratividade, tentativa e quase tentativa e erro, eu verifico qual é o R ao quadrado no final que melhor explica o meu fenômeno, pelo conjunto. Ok. Vejam que de 70% para 80% eu tive um poder explicativo adicional de 10%. Então aqui nesta abstração, vocês estão vendo que ao agregar uma segunda variável na equação, eu obtive um poder explicativo adicional de 10%. Eu consigo predizer y mais completamente, ficou faltando agora só 20% para explicar o fenômeno. É assim então que esta é a finalidade de uma regressão múltipla. Vamos lá, então vamos ver um exemplo aqui simples para a gente entender como é que funciona essa técnica. Suponham vocês que eu esteja interessado em estimar o colesterol a partir de variáveis clínicas, sem precisar fazer exame de sangue. Suponhamos, é uma ideia hoje impensável, né? Você substituir um exame objetivo de laboratório por uma avaliação como essas aqui, pela idade, pela dieta diária de gordura, pelo sexo, pressão arterial sistólica e pelo peso. Mas são medidas que eu posso ver no consultório. A brincadeira é tentar ver quanto é o colesterol da pessoa por estas variáveis. Não tem um sentido prático hoje, porque a gente logicamente vai fazer o laboratório. Porém, a partir deste relacionamento, eu posso já ter uma antevisão se o colesterol vai estar alto ou não. Ou quais destas aqui, qual destas variáveis modifica o colesterol a ponto de eu intervir na conduta. Então não é só o sentido de saber se o colesterol é 180, 220. É saber qual destas variáveis eu devo mexer para interferir no colesterol. Compreender a diferença? Não é apenas para saber o resultado do colesterol, mas para poder interferir nos hábitos do paciente, quanto possível, né? Idade não posso interferir, evidentemente, mas nem no sexo do paciente. Não dá para mudar o sexo do paciente, pelo menos do ponto de vista genético.
tá certo? Então vamos ver como é que funciona essa ideia de fazer uma regressão múltipla para tentar ver como é que se o colesterol depende destas variáveis de interesse aqui. Ao rodar uma regressão múltipla, eu obtenho a seguinte construção. A constante daquela equação foi 19, a idade. Como é que eu interpreto este coeficiente aqui da idade? Para cada ano de idade que a pessoa tem a mais, há uma contribuição para o colesterol de 0,01150. Ou seja, o colesterol varia um pouquinho a mais para cada ano de vida a mais que a pessoa tem. Então, se a pessoa tem 50 anos, eu multiplico esse fator por 50, eu vou ter então uma interferência aqui de meio, né? De meio miligrama por decilitro no colesterol. Será que a idade é importante? Será que a idade faz diferença para o colesterol? Em termos de... Eu não posso mudar a idade, evidentemente, mas a idade me diz alguma coisa? Se eu olhar para o valor de P, deu 0,97 para esse coeficiente. Ele é significativo ou não para o colesterol? Alô? Não, né? Então, por quê? Está acima dos meus tais 5% de alfa, de nível de significância. Então, a idade não contribui para o colesterol. Oi? Não, a regressão múltipla. Ela já é conjugada. Nesse caso, a técnica, uma técnica que mistura simultaneamente todas elas. É uma equação só. É uma equação que tem todos os fatores. À medida que eu vou percebendo que esse aqui, por exemplo, a idade não contribui, eu retiro na próxima análise a idade. Ele funciona de uma maneira que é stepwise, ou seja, eu faço passo a passo, eu misturo todas numa única equação, rodo a regressão, obtenho esses níveis de significância e os coeficientes e vou retirando. Tiro, rodo mais uma vez. Tiro, rodo mais uma vez. Até chegar num ponto de ótimo, que é o R ao quadrado, geralmente, que vai me dar essa informação. Tá? Então, a dieta já contribui para cada grama de colesterol na dieta, eu contribuo com 3 miligramas para o colesterol, para a dosagem sérica de colesterol. Aqui já existe um significado. Vejam que o P deu menor que 0,001. Então, este coeficiente aqui é a dieta de gordura. Para cada 3 miligramas, para 3 gramas de gordura na dieta, eu adiciono 3 miligramas de colesterol na circulação, no sangue. Então aqui já teve, ó, veja que deu significância importante, né? A pressão arterial já contribui com 0,2 para cada para cada centímetro de mercúrio. Aqui eu tenho um acréscimo de 0,2 no colesterol. Não foi significativo. Sexo contribui com 4 miligramas se for homem, e se for mulher não contribui com 4. Como o sexo é monótono, é uma variável binomial, né, do tipo sim ou não, homem é risco, mulher é menos risco. Nesse caso aqui foi o que eu tenho que jogar com essa possibilidade, né? Então, ser homem é 1, ser mulher é 0 em termos de risco para o colesterol. Então, ser homem, que é 1 vezes 4, acrescenta 4 miligramas. Mas é pequena a contribuição e não é significativa. O peso, para cada quilograma de massa, você tem um acréscimo de 0,5 miligrama no colesterol sérico. E ele também é significativo. Então, de todas essas variáveis aqui, aquelas que eu tenho alguma capacidade de intervenção para modificar o colesterol, foram significativas. Então, eu posso mexer na dieta do paciente, se eu diminuir gramas de gordura, na dieta eu diminuo miligramas de gordura de forma importante. Se eu fizer o paciente emagrecer, eu também diminuo o colesterol. Então, a finalidade deste tipo de análise é saber quais variáveis eu posso mexer para modificar a outra dependente. Tá? A minha equação fica desse jeito aqui. Então, o colesterol é igual a constante vezes mais a idade vezes um certo valor, que é o coeficiente de 0,01, a dieta vezes 3,1,
A pressão arterial vezes 0,2, sexo vezes 4,2 e peso vezes 0,5. Então, para determinar o colesterol, a minha regressão chegou a estes valores. A regressão continua sendo feita, que eu posso retirar outros dados daqui, não é? E o meu R quadrado foi 0,53. Ele foi significativo. No conjunto, ele deu um significado. Tá? Eu poderia manter pelo conjunto todas elas, mas eu posso rodar de novo esta análise e fazer novo, e tirando, por exemplo, a idade, que é algo que eu não posso mexer mesmo. Né? Sei que a idade é um fator de risco, mas ele é pequeno para o colesterol. Ele contribui. A pessoa, com o tempo, ela vai tendo uma chance aumentada de ter um colesterol aumentado também, maior. Ok? Compreendida essa situação? Então é muito útil fazer esse tipo de análise multivariada para verificar aonde eu posso intervir em termos de conduta para modificar um certo parâmetro laboratorial, por exemplo. Ok? E a regressão logística? A regressão logística funciona de uma outra maneira. Ela tem uma outra característica. Na prática, ela vai, a variável dependente, nesse caso, será uma variável binomial. Uma variável do tipo 0 ou 1, positivo, negativo, presente, ausente. Então, essa análise logística, regressão logística, serve para... Dá para fazer multinomial, é possível usar outras qualitativas ordinais, mas a gente vai ver hoje só a binomial. Tá? Variável 0 e 1. Existem outras regressões logísticas para para escalas, por exemplo. Eu posso também trabalhar com escalas que vão de 0 a 5, etc. Se eu puder, em medicina é muito confortável, eu diria, muito apropriado reduzir os problemas a presente e ausente. Então, sobreviveu, morreu. O binomial funciona muito bem em medicina, porque são características bem definidas. Muitas vezes eu posso dizer acontece ou não acontece o fenômeno. Então é por isso que o binomial a gente faz um esforço maior, porque a gente trabalha muito com positivo, negativo, presente e ausente. Eu tenho um valor a comparar aqui, que é o valor para que eu quero prever, contra os valores que ocorreram. Sempre também é muito recorrente essa ideia na estatística, né? Eu tenho o observado e o esperado. Então eu sempre jogo com essas duas possibilidades. Existe aquilo que eu vejo, que eu observo do fenômeno e aquilo que eu espero, que eu tento prever e calcular. No caso, nós vamos lançar mão também de uma equação, de uma situação dessa, onde o Z é o que nós chamamos de logit. E o logit, na verdade, ele tem as constantes e os coeficientes, como em qualquer equação de regressão, mas o logit vem desta fórmula aqui, que vocês já conhecem, que é a razão de chances. A probabilidade de um evento sobre 1 menos a probabilidade do evento gera uma chance, um odds. E vocês já conhecem essa ideia de chance de odds. O log natural desta chance do odds, o log natural dos odds, gera esta equação linear. É muito interessante trabalhar com logaritmo por conta da linearidade que ele pode promover. Porque aí eu torno linear o meu processo. A função que eu vou trabalhar se torna linear no logaritmo. E depois, quando eu obtiver o valor aqui, eu faço o antilog, ou elevo esse valor o e elevado a esse valor me dá o antilog, tá certo? Então, já tivemos essa... Vamos trabalhar hoje, vamos voltar a trabalhar com odds ratio. Essa análise vai me gerar um novo parâmetro, que é o odds ratio para a gente. Então está aqui, como é que é essa transformação? A chance, o odds, que é probabilidade do evento de interesse sobre 1 menos essa probabilidade, é igual a E elevado àquela equação do logit. Se eu fizer uma pequena aritmética aqui e colocar em destaque a probabilidade do evento, eu tenho esta função resultante, 1 sobre 1 mais E elevado a menos a equação logit. Reparem que aqui, esta função tem uma forma, que é a forma
de um S invertido, o S do Senna, né? Ela tem esta característica, ela tem este formato. Reparem que ela varia de 0 a 1, como varia a probabilidade do evento. Então, a partir desta função e desta ideia de uma função, ela é sigmoidal, né? Ela forma um S, ela sobe rapidamente num certo momento e satura em 1. A partir de um certo ponto do eixo X, eu vou ter uma constante 1. Então, o meu fenômeno, ela encaixa bem para prever, para predizer o fenômeno, para estabelecer a probabilidade do fenômeno ocorrer, dado uma conjugação de variáveis. É muito elegante esta solução, porque ela varia de 0 a 1 e me permite, ao conjugar variáveis numa equação, prever qual é a probabilidade de ocorrência do meu fenômeno de interesse. Então, a probabilidade do evento que me interessa, se eu conseguir uma equação desta aqui, fizer uma regressão e obtiver estes coeficientes, eu consigo prever o fenômeno. Então, o paciente interna com certas características. Estava com pressão alterada, né? Estava com uma insuficiência renal, uma glicemia de 200. Eu ponho isso tudo numa equação, se houver correlação, e prevejo um desfecho, como, por exemplo, mortalidade ou uma sequela qualquer. Ou mesmo a alta hospitalar. Então, é possível trabalhar com as variáveis de entrada e prever, ou pelo menos antever, um desfecho, para que direção está mais provável o desfecho daquele paciente. É muito usado esse tipo de técnica e por isso, então, vocês hoje estão tendo isso aqui para ter essa noção, porque vão se deparar com esse fenômeno durante as suas leituras aí na área médica. Vamos tentar, então, fazer um exercício aqui, onde eu vou prever internação prolongada dos meus pacientes depois de cirurgia, depois de serem operados, tentando vincular este fenômeno da alta à idade, sexo, estado civil e independência funcional. Vocês vão se perguntar o que estado civil tem a ver com isso, né? O que muda na vida da pessoa ser solteira ou ser casada? Vou explicar cada uma delas. É preciso raciocinar o modelo antes. Você pode jogar variáveis aleatoriamente para testar, mas é sempre importante saber por que eu estou incluindo aquela variável. Eu vou então explicar para vocês o que tem a ver com a alta de um paciente, o estado civil. Inicialmente, eu tenho que definir para que lado está o meu evento. O meu evento de interesse é internação prolongada, perdão. Internação prolongada. Então, internação prolongada eu vou chamar de 1. Alta, precoce, eu vou chamar de 0. É como se fosse o risco aqui. Certo? Ficar internado prolongadamente é um risco de adquirir infecção hospitalar, de complicações relacionadas à parte geral, do estado geral do paciente. Ficar muito tempo internado pode ocasionar depressão e outros fenômenos afetivos, além de infecções e intercorrências e atrogenias outras. Então, o risco, a ideia de risco está embutida nessa regressão logística. Eu vou pegar aquilo que eu considero o risco, que é o desfecho desfavorável no caso, e o desfecho favorável, que é a alta precoce. A idade é uma variação contínua. Então, eu vou entrar com o valor da idade cheio. E a idade impõe certos riscos também. Quanto mais velha a pessoa, eu imagino que há uma chance aumentada dela ficar mais tempo internada por complicações e efeitos adversos à medicação, próprios da reserva funcional que está diminuída com a idade eventualmente. A funcionalidade limitada é um risco para a pessoa, porque pessoas com baixa funcionalidade, que não conseguem ter autonomia em casa, podem ter uma indicação de ficar mais tempo internadas também. Portanto, a independência é 0, ou seja, sem o risco de internação prolongada, e a funcionalidade limitada é um risco de ficar mais tempo. Eu é que tenho que atribuir. Percebam que nós, quando construímos um modelo numa regressão logística, eu tenho que atribuir, valorar o que é risco e o que não é risco, quando eu tenho também situações binomiais, né? Estado civil. Ser solteiro é um risco. Então, por que ser solteiro é um risco de internação prolongada? Porque não há quem cuide de você em casa. Aqui não é só o solteiro, né? Mas é o solteiro que mora sozinho. Se você é operado e tem que ir para casa sozinho, isso pode ser um risco, a pessoa
vai ter que ficar mais tempo internada para se restabelecer e voltar a ter uma melhor condição de voltar para casa sozinha. Então, por isso ser solteiro é arriscado. É divertido, mas é arriscado. Tá certo? Ser casado é mais, se diz? É mais saudável, porque tem quem cuide de você, né? Sexo. Ser mulher é risco maior de ficar internado prolongadamente. Por quê? Porque geralmente quem cuida da mulher ou é outra mulher, ou ela tem que se cuidar sozinha. Então, esse é cultural na nossa sociedade, que a mulher é mais cuidadora. Então, quando ela fica doente, não tem que cuidar dela. Ninguém se habituou a cuidar da mulher, né? É um certo exagero, lógico, mas no nosso fenômeno aqui a gente está tentando verificar se isso é verdade ou não. Se existe uma relação entre ser mulher e ficar internada mais longamente, ou se tanto faz. Na verdade, estou só atribuindo aqui antes da análise. Tem que lembrar que tudo isso é antes da análise. Eu estou pressupondo essas situações e estou atribuindo, então, um valor. Se eu fizer a minha regressão logística, a probabilidade de internação prolongada tem esta característica aqui, com esta constante e com estes coeficientes que modificam as variáveis independentes. Reparem que a idade acrescenta 0,1 na equação, ou seja, a cada mudança de idade, a cada ano de idade a mais que eu tenho 0,1 a mais nesse contexto aqui para modificar a probabilidade de internação. A funcionalidade acrescenta 2,4 unidades, ou seja, se a pessoa é limitada, ela tem um risco aumentado de 2,4. O estado civil, se é solteiro, aumenta 2,9 para a internação prolongada. Não diretamente, porque aqui tem o logaritmo, etc e tal, né? Aqui eu tenho o E elevado a isso, não é direto. Mas na linha, na equação, aumenta assim. E o sexo diminuiu até, ser feminino, na verdade, caiu 0,02. Então não parece ser risco, não parece modificar muito. Vamos ver a tabela de resultados da regressão logística, como é que fica. A idade, vejam que deu um valor de P significativo, 0,02, ou seja, menor que 5% no nosso caso, né? O odds ratio, que é o exponencial deste coeficiente B, foi 1,1 e o intervalo de confiança foi de 1,014 até 1,215. Portanto, é significativo mesmo. A idade acrescenta um risco, ela aumenta a chance de você ficar mais tempo internado de 10%. 1,1 quer dizer, então, a chance de ficar internado mais tempo é de 10% por conta da idade. Quanto mais é velho, mais aumenta a minha chance de ficar internado, prolongadamente depois da cirurgia. A funcionalidade também foi significativa, com um odds de 10, ou seja, 10 vezes mais chance de ficar internado prolongadamente se eu for uma pessoa dependente funcionalmente, não tiver independência funcional. E com intervalo de confiança bem afastado de 1, né? De 3 a 39. O estado civil, interessantemente, também deu 18 vezes. Ser solteiro aumenta em 18 vezes a chance de ficar internado prolongadamente. Portanto, é melhor casar, para não ficar internado muito tempo. Tá certo? 18 com intervalo de confiança de 5 a 68. Então é bem significativo, não resta dúvida que na equação tem que ficar. Já o sexo não deu. Vejam que além de ser negativa a contribuição na equação, o P não foi significativo, deu 0,97, muito maior, né, que 5%. E o odds ratio 0,9, incluindo 1. Quando inclui o 1 no intervalo de confiança, né, ele parecia um fator de proteção até, né, mas, na verdade, quando inclui o 1, eu não posso dizer que existe chance diferenciada. Então, o sexo sairá, possivelmente, dessa análise, tá certo? Eu ficarei com essas 3 aqui para rodar de novo a análise e ver qual é o meu coeficiente de determinação. Veja que todas elas, as 4 variáveis, em conjunto, explicam quase 80% da internação prolongada. Na verdade, isso aqui já é um resultado ótimo, que eu estou mostrando para vocês. Já foram feitas outras e esta restou como ótima.
Ok? Então, aplicamos novamente odds ratio no cálculo da regressão logística. É muito interessante, isso vai aparecer muito em artigos daqui para frente na vida de vocês. Em área clínica, principalmente, está sendo usado constantemente. Fala, Brian. Se tirar um sexo e rodar de novo, regressão. Ela pode piorar, na verdade. O fato de ele estar aqui indica que ele está balanceando essa equação. Então, às vezes eu não posso tirá-lo, mesmo que ele foi não significativo, porque ele está dando um certo equilíbrio. Este R pode piorar. Então, isso pode acontecer, né? O fato de ele não ser significativo isoladamente, não quer dizer que ele não, em conjunto ele não dá uma explicadinha melhor. Ele balanceia a equação. Tá? Então, é um exercício interessante. Vocês vão ter chance de fazer isso hoje. Tirar e colocar algumas para ver como é que melhora. Vocês vão ver que às vezes você chega num ótimo, o coeficiente de determinação fica ótimo e você para por ali com aquele conjunto. Tá? Porque aí o conjunto faz sentido. Muito bem. Esta é a nossa aula, então, de análise multivariada. E vamos, então, para a aula prática depois para fazer exercícios sobre isso. Tá bom? Obrigado.